analisando de uma forma racional os escritos bíblicos, não de uma forma religiosa, não de uma forma fantasiosa, nós entendemos a ressurreição desta forma. O título, o tema desse vídeo, como pode haver ressurreição? Porque as pessoas esperam, não, quando Jesus voltar, nós iremos ressuscitar com ele, porque Paulo disse sobre a ressurreição. Veja, quando Paulo falou essas coisas, o que estava em curso naqueles dias era o arrebatamento. O que estava em curso naqueles dias era a vinda do Filho do Homem por sobre as nuvens, há quase 2000 anos esses escritos. Então eles esperavam, porque eles conheciam a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13, que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens, mas aquilo foi juízo, aquilo era um sinal de juízo. Porque lá em Lucas 17, Jesus disse também que a forma que ele viria era a forma de sinais, trovões, de relâmpagos. Em Mateus 24 também ele fala, tem passagem lá que ele fala que a vida dele seria de uma forma espiritual. Mas Jesus também disse que viria por sobre as nuvens, quando o Filho do Homem vir por sobre as nuvens. Inclusive, lá no capítulo 26 de Mateus, lá no versículo 64, ele disse para o sumo sacerdote: vós vereis em breve o Filho do Homem vindo por sobre as nuvens. Por quê? Porque quando se falava isso, era juízo. Então, quer dizer, nos dias de Paulo, vamos entender de uma forma racional os escritos. Nos dias de Paulo, a essência da pregação do evangelho, que precisava pregar o evangelho, e evangelho significa as boas notícias do reino de Deus, que naqueles dias ainda não tinha sido estabelecido, não tinha acontecido ainda o juízo eterno. Então, a forma que Paulo e os discípulos falavam naqueles dias é diferente da forma que deve se entender do ano 70 para cá. Não 1970, no ano 70, na primeira era cristã, quando Jesus voltou e julgou os israelitas. Então, analisando essa forma de ressurreição nos dias de Paulo para depois do ano 70, o entendimento nosso deve ser outro. Não adianta você querer acompanhar o mesmo entendimento deles naqueles dias. Porque eu volto a ser prolixo. Estava ali em curso a fala de Daniel 7,13, do Filho do Homem vir por sobre as nuvens. Estava em curso. Porque o juízo não tinha acontecido ainda nos dias de Paulo. O juízo não tinha acontecido ainda nos dias de Jesus de Nazaré. Não. O juízo iria acontecer naquela geração. Na geração dos 70 anos. E aconteceu em Jerusalém no ano 70. Vamos ler aqui. Porque isso daqui pega os religiosos de baixo para cima. Pega toda a classe religiosa. É sobre a ressurreição. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. 1 Coríntios, capítulo 15, do 12 em diante. Eu vou lendo até onde der. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos. Ora, se o que prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos. Veja que naqueles dias tinham pessoas ali que falavam: Paulo, cuidado. Essa ressurreição dos mortos que você está falando aí, não é bem assim não, mas Paulo falava: não, haverá ressurreição dos mortos sim. Lembrando, isso aqui faz quase 2000 anos. Foi antes dos acontecidos em Jerusalém no ano 70. 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? Comparando Cristo, que foi falado nos profetas, pelos profetas, que foi falado nos Salmos e na lei, foi falado a respeito dele. Ele era o cordeiro que veio, ele foi o cordeiro que veio libertar os judeus. Ele foi o cordeiro que veio tirar os pecados dos judeus, ou seja, as leis mosaicas
da vida dos judeus. Então eles querem comparar, Paulo aqui estava querendo comparar Jesus de Nazaré e Yeshua e Yahshua com os demais, com as pessoas comuns. Paulo aqui estava fazendo uma comparação entre Jesus de Nazaré e os gentios comuns. Gentios, idólatras, pornográficos, adúlteros, mentirosos, profanadores, blasfemadores, querendo comparar esses com Jesus. Só que esses gentios, blasfemadores, profanos, eles não estavam, não foi falado deles nos Salmos, na lei e nos profetas. Mas de Jesus foi falado. Isaías 53, né? Acho que é. Então, nos dias de hoje faz a mesma coisa. A religião quer comparar Jesus de Nazaré com os carnais imundos, com as pessoas comuns. Não tem como comparar. Cláudio Mendes, eu vou ressuscitar? Não vou ressuscitar porque Jesus ressuscitou. Quem é Cláudio Mendes, esse lixo? Esse inseto? Inseto não, porque inseto é mais útil. Esse corpo carnal cheio de imperfeição? Comparar isso aqui com Yeshua, com Yahshua? Porque Yeshua ressuscitou e ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou ressuscitar? O reverendo Cuscuz mentiroso que usa a Bíblia para tomar dinheiro das pessoas, o mercenário, o ladrão, vai ressuscitar? 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Aqui, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Não tem nada a ver. A pregação aqui era que Cristo tinha ressuscitado. Correto? Então, que dificuldade que tem de entender o versículo 14 com o versículo 12 e 13? Ora, se o que se prega que é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Comparando pessoas... Por isso que eu falo. Tá vendo? Eu leio isso aqui, eu tô lendo isso aqui, eu dei só uma lidinha, agora tô lendo para você. Por isso que a Bíblia tem que ler de uma forma muito... Para você entender ela, você tem que ser racional. Se você for um religioso, você não entende a Bíblia. Porque religioso, ele acredita no que o líder dele fala. Eu lendo isso aqui de uma forma racional, eu não consigo entender que isso aqui foi escrito por Paulo. Quem falava pela boca de Paulo não era o Espírito da Graça? Era o Espírito da Graça. E o Espírito da Graça não era Deus? Deus. E por que então que o Espírito da Graça estava comparando pessoas comuns, carnais, nojentos, imundos, idólatras, profanadores, adúlteros, prostituta, republicano, com Cristo? Você consegue entender da forma racional que eu estou passando meu entendimento? Por isso que aí tem uma pulga atrás da orelha e escritos bíblicos, se isso daqui não teve o dedo dos romanos. Constantino era um romano. Será que isso aqui não foi dedo do romano? Será que 1 Coríntios? Será que esse negócio dessa ressurreição? Será que isso aqui não foi os romanos que andaram cavucando isso aqui? Você nunca... Quando eu começo a ler isso aqui, vem isso na minha cabeça. Ora, como que pode você comparar o Zezinho, o Joãozinho, a Mariazinha, o bispo reverendo Cuscuz? Você querer comparar um bispo morcegão, um bispo, um avarento, o Silas Malacheia, o Valdemônio? Como que você quer comparar uns camaradas desses, os ladrões, os mercenários desses, com o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ah, Jesus de Nazaré ressuscitou ao terceiro dia? Então o morcegão vai ressuscitar? Eu estou usando eu aqui. Como que um cara que aprontou tanto, que tem 3 cirurgias na coluna, facada em perna, risco de faca no braço, como que um cara desse aqui vai querer comparar um cara desse com Jesus de Nazaré? Lembrando, escrito há isso aqui está quase 2000 anos. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Volto a falar para ficar na sua mente. Que comparação tem Cristo com uma pessoa comum? Tem como comparar? Coloca no comentário aí se você acha que tem como comparar uma pessoa comum com Cristo. O que tem a ver isso aqui? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Esse capítulo 15 aqui tem dedo dos romanos. Me desculpa. Além disso, somos tidos
por falsas testemunhas de Deus. Porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Aonde está escrito no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel? Se você souber, por favor, coloque no comentário. Não, está escrito. Onde está escrito que uma pessoa, quando lá no Antigo Testamento, porque isso aqui não tem nada a ver de lei, onde está escrito que os seres humanos, carne na carne, quando morrem, irão ressuscitar? Aonde está escrito? Aonde está escrito? Pelo contrário, Moisés chorou, foi Davi, chorou, orou, jejuou, fez e aconteceu, enquanto o filho dele estava vivo. Quando o filho dele morreu, ele fez festa. Perguntaram, rei, mas por que o menino estava dessa forma? Era menino, né? Menino estava dessa forma, o senhor fazia... Ele falou, por quê? Enquanto ele estava vivo, eu tinha esperança. Agora que ele morreu, ele não volta mais para mim, eu que vou até ele. E por que Eclesiastes 12:7 está escrito isso aqui? E o pó volte à terra de onde veio. Ou seja, a carne volte ao pó, de onde veio. E o espírito volte a Deus que o deu. Cadê a ressurreição nisso aqui? Você prefere acreditar em 1 Coríntios 15? Ou você acha que Eclesiastes é um livro mais fiel? O que você acha? E Jó, que falou isso aqui, ó, capítulo 7, versículo 8 ao 10. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para a sua casa e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Vamos agora de uma forma racional. Vamos lá. Vou voltar aqui, 1 Coríntios 15, 12. Eu ia ler isso aqui tudo, mas não vou ler, eu vou encerrar o vídeo aqui, porque eu já começo a ficar meio coisado. Vamos lá, vem cá. Racionalmente, uma pessoa próxima a você, que eu não gosto de usar essa palavra, porque na verdade terminou a experiência da vida carnal dessa pessoa, desse seu parente aí. Terminou. Ah, você não gosta? Morreu? Morreu um parente seu que você amava muito. Uma pessoa próxima a você. E não vou falar de exumação de corpo, mas depois de, sei lá, 3, 4, 5, 6 anos, foram lá desocupar aquela caixa, aquele caixote no inferno, que inferno é sepultura, foi lá desocupar. Aí chegou lá, acharam o que lá mais? Acharam só o formato esquelético do corpo, o crânio, os ossinhos, e cadê a carne daquilo lá? Se desfez, se desintegrou. Os bichos, os micróbios comeram. Ocorreu esses acidentes na aviação, quando acontece aí que cai, destroça, perna para um lado, braço para o outro, o olho para um lado, a língua para o outro, ainda mais se a língua for aquela lingona grande mesmo, aí a bicha some mesmo. E calcanhar para um lado, some. Aí junta aqueles partes, eles começam a fazer exame daqui, exame dali. Depois de 1 ano e meio, 2 anos. E aí eu te pergunto, o que vai ressuscitar? Eu estou igual a esse versículo 12 aqui, ó. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Eu estou igual a esses que estavam questionando Paulo aqui. Estou igual a esses, estou a mesma coisa do que estava questionando Paulo. Vamos dizer que Paulo está aqui, ó. Paulo está, você aí, não é você, é Paulo. Aí eu vou perguntar aqui, ô Paulo, vem cá, Paulo, vem cá. Paulo, e aí, Paulo, num acidente de aviação que caiu, não sei, hoje é 2023, que caiu 2015. Em 2015, ô Paulo, o que aconteceu com aqueles corpos lá que ficou assim? E aqueles que morreram queimados no edifício Joelma? Foi o quê? 70, 72? Morreram queimados. E aqueles que caem de navio, que caem lá os refugiados, que afunda, que não sei o que lá. E os argentinos do submarino, que deve ter uns 4, 5 anos isso aí, uns 3 anos aí, que sumiu lá não sei aonde, não acharam mais nem o submarino, nem nada. E aí, fez o quê? Tubarões comem,
baleia, peixe gato, peixe cuscuz, tudo come aquela pessoa. Faz o que com aquilo ali? Ressuscitar o quê? Paulo, me responda, Paulo, por gentileza. Como que é ressurreição? Se nós temos Jó falando que o que dessa sepultura jamais volta. Não volta mesmo, não vai para lugar nenhum. E Paulo também disse isso daqui, ó, quer ver? Ó, deixa eu procurar junto com você aqui, ó. Eu vou aqui em cima, eu vou procurar junto com você aqui, ó. É 1 Coríntios alguma coisa, mas agora eu não lembro. Quer ver aqui, ó. É carne e sangue. Aqui, ó. Tem um monte aqui, ó. 1 Coríntios, o Paulo, me responde isso aqui, por gentileza. Claro, Paulo, que eu não acredito que essas partes aqui, esse negócio saiu da pena da sua mão. Eu não acredito nisso. Porque você conhecia muito bem Eclesiastes, você conhecia a história de 1 Samuel, 2 Samuel, você conhecia Davi, a história dele, você conhecia a história dele, porque você era um mestre. Você chegou a ser fariseu. Você era um mestre. Então, Paulo, voltar aqui. Me explique isso aqui. Com isto, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, herdar a incorrupção. E aí, como que pode existir ressurreição de uma pessoa? Se o que volta é o quê? E o pó volte. E o pó volte à terra, de onde veio. E o espírito volte a Deus que o deu. Como pode haver ressurreição? Hã? E aí, me explica isso daí, hein, senhor Paulo? Analisando isso racionalmente, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Vivermos uma vida o mais reto, o mais na linha possível, porque a nossa carne ela é fraca, ela é transgressora, então perfeito nós nunca seremos na carne. O que nós devemos fazer é viver bem com o nosso próximo, procurar viver o mais em harmonia possível com os nossos pares, os nossos familiares principalmente, respeitando o espaço de cada um, acreditando em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que o tabernáculo espiritual de Deus está em nós, acreditando que o próprio Deus está em nosso espírito, acreditando em Apocalipse 14, 6 e 7, que o juízo já veio e que foi estabelecido o evangelho eterno. O evangelho eterno é Deus em nós. Vivemos uma vida de acordar de manhã, dormir à noite, ou quem trabalha à noite, e levar uma vida tranquila, normal, sabendo que nós estamos vivendo nesse mundo, nessa terra, de uma forma experimental. Esse corpo carnal ele é o véu que está revestido do espírito, e que esse espírito, ele voltará de onde veio, do reino espiritual. E que esse corpo carnal não vai ressuscitar porcaria nenhuma, coisíssima nenhuma, porque não tem a mínima possibilidade de fazer isso. Este corpo carnal volta ao pó, com 1 ano e meio, 2 anos, se desfaz. E o nosso espírito reinará eternamente com o nosso Criador. Porque, afinal de contas, ele é o pai do nosso espírito. Ele não é pai da nossa carne, porque a nossa carne tem prazo de validade. O nosso espírito é eterno. Assim está em Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Então, na carne, nós procurando levar uma vida a mais reta possível, na linha o mais possível, nós teremos uma vida de paz, de harmonia, de sossego, de realizações, e o nosso espírito irá voltar de onde veio, para o reino. Acabou, não tem essa história de ressurreição. Por isso que lá no versículo 12 de Coríntios 15, Paulo falou, vocês que ficam desacreditando da ressurreição das pessoas. Não, mas as pessoas estavam falando da ressurreição fora Cristo. Cristo não. Jesus tudo bem. Jesus está escrito. Vou finalizar o vídeo lembrando. Jesus de Nazaré, a respeito dele, foi dito nos Salmos, nos Profetas e na lei. Ele foi o Cordeiro. Ele foi o enviado para fazer isso.
Foi ele que foi oferecido como sacrifício. Foi ele que levou chicotada, cusparada, soco, pontapé, foi humilhado, foi pisado. Foi ele somente. Agora, esse verme aqui, ó, essa bola de carne, isso aqui só tem sofrido por causa faz tempo, viu? Graças a Deus, tem mais de 5 anos que eu. Nada mais, hein? Nada mais, hein? Olha como que é a verdadeira coisa. Nada mais. Mas até 5 anos e meio por aí para trás, esse verme aqui não foi pendurado. Esse verme aqui não foi crucificado, não foi nada. Não, não venha comparar, não. Então eu estou de acordo com aquele que questionou Paulo, sim. E racionalmente, eu vivo dessa forma. O que voltará para o reino é isso. Esse negócio de ressurreição, isso é coisa de religioso. Isso é coisa desses pregadores aí da teologia. Como pode haver ressurreição? Na minha humilde opinião, a ressurreição foi algo que estava falando naqueles dias porque eles tinham a profecia de Daniel 7,13, que eles esperavam que poderia acontecer de Jesus voltar por sobre as nuvens e arrebatar os bonequinhos. Brrr, brrr. Mas aí ao mesmo tempo você vê que Paulo falou, né? Que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, quer dizer, contradição. Será que Paulo era um cara, um poliglota, inteligentíssimo? Espírito de Deus que falava pela boca dele, será que Paulo era contraditório? Hein? Lembrando que quem mexeu na Bíblia muito, muito foi os romanos, Constantino, tá bom? Então vou encerrar por aqui. Futuramente a gente continua mais nesse assunto aí, que esse assunto dá muito pano para manga. Eu peço que você contribua com esse canal, dando joinha, se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho e vamos em frente. Falando da palavra do Pai, passando o nosso simples e humilde entendimento, quem sabe possa alcançar uma meia dúzia que está com nesse mesmo pensamento. Não estou aqui para convencer ninguém, não estou aqui para converter ninguém. Não. Estou aqui porque, por enquanto, temos esse espaço aqui para falar da Bíblia, falar da palavra do Pai, e vamos falando. Até quando não sei, porque estão querendo censurar de todo jeito, estão querendo colocar os mesmos procedimentos de outros países aí, que eu não vou falar o que é, você sabe o que é, né? Estão querendo censurar, então não sei o que pode acontecer no futuro, mas enquanto tivermos esse espacinho aqui, vamos falando. Se eles cortar isso daqui, eu vou continuar lendo a minha Bíblia, fazendo meus comentários e a parede aqui. Quem sabe, né? Aí vai ser o jeito de nos reunirmos como filhos de Deus, não como igreja e não como sinagoga, como filhos de Deus reunidos em espíritos, confraternizando. Tá bom? Então até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.